Livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer duas leituras em dois capítulos bem próximos um do outro. Vamos iniciar no capítulo 2, Livro dos Atos dos Apóstolos. No segundo capítulo. Nós vamos ler inicialmente a partir do versículo 42, do segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora você vai abrir no capítulo 4. Passa uma página da sua Bíblia. 4º capítulo, a partir do versículo 32. E o texto diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, uma pergunta inicial, para no final a gente, usando a mesma pergunta, fazer uma reflexão. A igreja que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira igreja cristã, é a mesma igreja de hoje? É a mesma igreja que nós temos hoje? A igreja que está no mundo hoje, a igreja que está no Brasil, a igreja que está em Uberaba. Esta igreja aqui, podemos dizer que é a mesma igreja que encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos. Há uma ilustração muito usada que diz a respeito de um mestre e de um dos seus alunos. Diz que o aluno, muito intrigado com a sabedoria do mestre, que nunca tinha sido pego em uma falha, em uma falta, arquitetou um plano para levar o mestre a uma falha. E foi para a sala de aula, segurando em sua mão um pássaro. E aquele pássaro em sua mão era a estratégia de fazer o mestre errar. E perguntou ao mestre: Mestre, tenho um pássaro em minhas mãos. Gostaria que me respondesse: esse pássaro está vivo ou está morto? E era muito simples, claro, para o aluno. Se dissesse o mestre que estava vivo, ele apertava o pescoço e o pássaro estava morto. Mas se dissesse que estava morto, ele abriria a mão e o pássaro iria voar. E nós que conhecemos essa história, que é muito conhecida, sabemos a resposta do mestre, que disse assim: como quiseres. Como você quiser. E, mais uma vez, o aluno viu a sabedoria do mestre surpreendê-lo.
Meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história da igreja cristã nascente. Jesus Cristo realizou o seu ministério, preparou os seus apóstolos e agora dá uma ordem para eles irem pelo mundo anunciando o evangelho, e a missão dos apóstolos era dar continuidade à obra que Jesus começou, e eles o fizeram muito bem. Está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. E essa igreja está crescendo. Jesus Cristo é elevado aos céus no capítulo 1 e deixa ali uma multidão de quase 500 discípulos que vão dar continuidade juntamente com os apóstolos nessa obra que Jesus lhes deixou para fazer, nesta obra que até hoje é a obra que nós temos para fazer, de anúncio do evangelho, de proclamação da salvação e do governo de Deus sobre o mundo, sobre a história, até o último dia. Esse texto aqui que nós lemos é um texto dos anos, que narra os anos iniciais da igreja, ali os seus 5, 6 ou 7 primeiros anos, quando a igreja, ainda em Jerusalém, vivia proclamando o evangelho, vivia em uma vida de santidade, vivia em uma vida de busca do Senhor, talvez como nunca antes, ou melhor, nunca depois aconteceu na história da igreja. E olhando para essa igreja no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos estudado esse livro nas quintas-feiras, lá na congregação, porque nós somos lá uma igreja também nascente, uma igreja que está começando. Então nós estamos estudando como foi o início da igreja no livro de Atos lá com os irmãos. E nós detectamos algumas características desta comunidade, a comunidade cristã do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Qualquer estudante atento do livro dos Atos vai sinalizar, vai apontar características específicas no livro dos Atos dos Apóstolos da igreja. E eu queria ver nesta noite com os irmãos 3 características que eu destaquei e que eu acho interessante a gente pensar sobre elas. Qualidades daquela igreja. E a primeira, meus irmãos, que eu quero destacar, é que a igreja primitiva, a comunidade de Atos dos Apóstolos, tinha uma esperança na volta de Cristo Jesus. Tinha a esperança da volta de Jesus. Esta característica é uma característica que você percebe nas ações, no comportamento e na pregação também dos Atos dos Apóstolos, mas de uma forma muito firme, muito contundente nesses textos que nós lemos. Por enquanto, eu quero lembrar apenas o motivo pelo qual eles tinham essa esperança, mas com tanta garra, com tanta força, com tanta convicção. Muitos deles viveram nos dias do ministério de Jesus, e até acompanharam Jesus, nos montes, nos vales, nas cidades, e ouviam Jesus pregando, e Jesus sempre ensinou que ele seria morto, ressuscitaria, e voltaria para buscar o seu povo. Foi uma promessa do Senhor Jesus. Também, grande parte deles estavam no monte, naquele dia, narrado no capítulo 1 de Atos, quando Jesus orienta que eles devem esperar em Jerusalém para receber o Espírito Santo, e alguém lhe pergunta: mestre, quando será o tempo que o Senhor voltará para inaugurar o reino de Israel? E ele vai dizer que não lhes compete saber o tempo, mas que eles deveriam esperar o Espírito Santo em Jerusalém, e diz que enquanto Jesus está falando estas coisas para eles, Jesus vai subindo, Jesus vai sendo elevado aos céus. E eles ficam tão pasmados, tão boquiabertos ali, que parece que não percebe o que está acontecendo ao redor deles. E de repente tem um anjo, 2 anjos, 2 varões ao lado deles, e perguntam: varões galileus, por que estáis assim, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês acabaram de ver subir, da mesma forma voltará.
E eu imagino que esse negócio ficou muito patente na mente e no coração daquelas pessoas. Muito vivo. De modo que eles tinham uma convicção fervorosa, firme de que Jesus ia voltar. E esta a convicção que os irmãos desta igreja tinham, meus irmãos, é a mesma convicção que eu e você devemos ter. Fundamentado na nossa teologia bíblica e verdadeira da volta de Cristo Jesus no último dia, para levar a sua igreja e para julgar os homens com justiça. Juízo, o dia do juízo. E a Escritura diz que o juízo é este: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Dias depois de ter saído do seminário, fiquei uns 2 ou 3 anos sem ter contato com o meu melhor amigo lá no seminário. E determinado dia entramos em contato e nós estávamos conversando já há alguns minutos. E aí a gente começou a falar da igreja e falando de como a igreja está envolvida com as coisas terrenas. E eu abri o coração, deixando aflorar toda a minha esperança do céu. E eu disse, nós precisamos voltar os olhos para os céus. Nós precisamos aumentar no nosso coração a esperança da glória eterna. A esperança do reino vindouro. Porque no dia que a gente começar a ter essa esperança de forma mais vívida, a gente vai avisar com mais garra aos ímpios que o inferno é real. E houve um silêncio do outro lado. Alô? Você está aí ainda? Engasgou. O que foi? Pensei que tinha caído a ligação. E ele disse: Carvalho, você ainda crê nisso mesmo? Agora quem ficou sem voz fui eu, do outro lado. E eu não sabia o que falar. Porque, meus irmãos, a igreja tem perdido a esperança da volta de Cristo. A igreja tem perdido até o assombro do inferno. Porque a igreja não precisa ter medo do inferno, porque a igreja não vai para o inferno. Mas a igreja precisa saber que o inferno é real. A igreja precisa anunciar que o inferno é o destino daqueles que não creem em Cristo Jesus e que não espera a volta gloriosa de Cristo Jesus. E aquele meu amigo pastor estava perdendo esta fé. E eu imagino que caminho estava seguindo a igreja que ele pastoreava. Mas parece, irmãos, que esta não é uma realidade muito longe da igreja. Porque a gente não vê muitos sermões sobre a volta de Jesus. A gente não vê muitos crentes falando de forma gloriosa, de forma esperançosa, de forma vitoriosa sobre esse dia glorioso. A gente fala de tantas coisas. Tem alguns de nós que saem até pelas ruas procurando Pokémon. E esquece de avisar para essas pessoas que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Então, meus irmãos, a igreja moderna ainda crê na esperança da volta de Cristo, embora defendamos a doutrina da volta de Cristo Jesus. E na prática, no meu comportamento, na minha existência, na minha fala e na minha conversa com os meus amigos e com os meus irmãos de igreja, eu deixo exalar a esperança da volta de Cristo Jesus? Qual foi a última vez que você bateu um papo com alguém falando deste assunto? Qual foi a última vez que você se alegrou, olhando para os céus, e lembrando que um dia a Escritura diz que os céus vão se rasgar, a trombeta vai soar e Cristo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? E eu gosto de lembrar do pastor Jackson Lombardo Garcês, que quando falava deste assunto há 25 anos atrás, lá na igreja de Eunápolis, no sul da Bahia, ele dizia que tem crente que naquele dia vai se jogar debaixo da primeira carreta que passar na BR-101. Agora, meus irmãos, essa era uma característica daquela igreja, uma esperança viva de que Cristo Jesus ia voltar. E essa esperança
produzia neles uma outra característica, que é a segunda que eu quero observar nesta noite, que é o desapego material daquele povo. Foi o que nós lemos no texto. Diz, meus irmãos, que eles tinham propriedades, que eles tinham comércios, que eles tinham fazendas, que eles tinham ovelhas, que eles tinham bens, mas nenhum deles, dos convertidos, consideravam propriamente seu. E diz que alguns tomaram algumas atitudes. Eles, vendendo as suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos. E diz que naquela igreja ninguém tinha necessidade, porque à medida que precisava de alguma coisa, daquilo que era depositado era repartido, tudo lhes era comum. Nós percebemos que o coração deles não estava enraizado, arraigado nas coisas materiais. A esperança escatológica da volta de Jesus levou aquela igreja a um extraordinário desapego às coisas terrenas. Porque eles sabiam que Cristo Jesus podia voltar a qualquer momento. Eles viviam aquela frase, aquele jargão que a gente ouve por aí de vez em quando. Viva hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. E eles viviam assim. E a maior demonstração disso era o desapego às coisas materiais, ao dinheiro, às propriedades, às coisas que eles tinham, que eles sabiam que era dessa terra e que não se leva. Quando falou que era 10 reais, beleza. Aí o pastor, tá errado, é 15. Já ficou caro. Mas é para alimentar o missionário. Porque falou que é para meter a mão no bolso, a fé diminui. E nós não podemos, meus irmãos, deixar de tocar em alguns assuntos que são bíblicos, por causa dos exageros e dos ensinos antibíblicos que tem por aí. É um erro tão grave quanto deixar de falar da verdade por causa da forma errada como a verdade tem sido ensinada. E esse povo era um povo desapegado. Mas eles aprenderam isso com Jesus também. Jesus tinha contado uma parábola em Lucas 12, 13, 21. Um sujeito chega para Jesus lá e diz assim: mestre, fala com meu irmão para dividir comigo a herança. Certamente era um primogênito que tinha direito à maior parte. E fala para o meu irmão para dividir em parte igual. Esse negócio de primogenitura aí não é muito certo não. Não é muito justo não. E o que a gente vê de gente brigando por herança, de famílias se dividindo, rachando antes até dos pais morrer por causa de herança. E dentro de igreja também. Gente brigando por propriedade. Quando o apóstolo Paulo fala que é melhor às vezes sofrer o dano do que criar uma contenda com o irmão. Mas nós não observamos essas coisas porque o nosso coração está arraigado nas coisas materiais. Parece que nós esquecemos que Jesus disse que nós não somos deste mundo. Nós esquecemos que Jesus disse que a nossa herança, o nosso galardão está nos céus. Esquecemos que o ouro, o tesouro, o dinheiro, a prata é corroído aqui e o ladrão rouba, e rouba mesmo. E nesse texto Jesus vai dizer um outro motivo pelo qual você não deve se apegar às coisas materiais. Porque ele diz assim, a fazenda, a plantação de um homem produziu de forma abundante, muito mais do que ele imaginou. E era tanta coisa que ele não sabia o que fazer com aqueles grãos. E ele aumentou os seus celeiros, estocou, e disse assim: descansa e regala-te, minha alma, porque tens para muitos anos. Não vamos precisar nos preocupar. Mas a ideia que nós temos que lembrar nesta parábola de Jesus, meus irmãos, é que ao redor daquele miserável tinha muita gente precisando de grão, muita gente com fome, muita gente que não tinha o que comer, muita gente que precisava da ajuda dele, mas ele não lembra de repartir, ele não lembra de dar aos pobres,
Ele não lembra que Deus superabundou a sua colheita para que ele pudesse ajudar outros irmãos. E aí a palavra profética para aquele homem é louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens reservado para quem ficará? Porque, meus irmãos, a gente não leva nada daqui. E se você não se desapegar, se você não entender que tudo que você tem, Deus colocou nas suas mãos para você abençoar pessoas, para você promover o reino de Deus aqui na terra, comprando um ingresso para missões, entregando o seu dízimo, dando a oferta para ajudar na aparelhagem de som, para fazer os cartazes, para sustentar a igreja, levando uma cesta básica para aquela família que você sabe que se não tiver uma cesta básica ela passa fome. O que você tem não é seu. Você é só o mordomo, o administrador. Não põe o seu coração nessas coisas. Um pastor foi convidado para dar os atos pastorais em 2 congregações distantes, em uma estrada muito ruim. E ele aceitou o convite, mas foi até o conselho e falou assim, era uma vez por mês que ele tinha que ir lá, dar os atos pastorais. Falou assim, eu vou, mas eu preciso de R$1.000 por mês para manutenção. Gastava R$100 com combustível para ir e voltar. Para manutenção do meu carro é novo. Então para eu botar naquela estrada R$1.000 por mês. Só para ir lá uma vez por mês. Um outro pastor, sem saber dessa história, foi também convidado para ir e disse, meus irmãos, irei. Vocês me dão o combustível, irei abençoar aquela congregação. Depois de uns 3 ou 4 meses que estava indo, já um tempo indo lá, com seu carro, novo também, esse mesmo pastor perguntou para ele, mas você está indo? O que eles estão te pagando? Seu carro é novo, vai estragar. E ele disse assim, esse carro não é meu. Esse carro é de Deus. Eu sou só o mordomo. Está no reino de Deus. O Senhor deu, esse pode dar outro. O carro é para o serviço, o carro é para a obra, é para a glória de Deus. Isso é desapego, irmãos. Isso é consciência de que nada que nós temos é nosso. Precisa cuidar. Precisa levar de vez em quando para lavar, né? Minha esposa, de vez em quando você leva o carro para lavar, que está uma sujeira. Precisa levar de vez em quando para lavar, precisa cuidar. Mas olha, não é nosso. Um dia levaram o meu carro aqui na cidade, uns 30 dias atrás. E aí eu estava conversando com algumas pessoas, e aí, o que foi, pastor, o que aconteceu? Roubaram o meu carro. Roubou seu carro? Se fosse eu estava desesperado. Mas não, para que desesperar, para quê? Irmãos, o nosso coração não pode estar fincado nas coisas materiais. A igreja mostra isso. Alguns teólogos vão dizer para vocês que houve um exagero, houve um erro da igreja nessa atitude. Até concordo, mas não significa que a motivação que levou esses irmãos a ser desapegados estava errada. Estava certa. Nós não podemos viver apegado às coisas materiais, aos bens materiais. Eles vão ficar. E quem disse que amanhã você estará aqui para usufruir deles? E você pode perder a bênção de estar sendo abençoado, ajudando alguém, distribuindo o que você tem. E a promessa é que nada vai lhe faltar. Porque tudo que você tem, quem te deu foi Deus. Nada veio de você mesmo. João Batista pregava o evangelho e pregava assim, dizendo assim, raça de víboras, arrependei-vos. E algumas dessas raças de víboras se aproximavam de João Batista tremendo e dizia assim, o que nós precisamos fazer? E João Batista dizia para eles, está lá em Lucas capítulo 3, quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. Já viram aquela historinha? Você é meu amigo, cara, sou seu amigo. Cara, se você tivesse 2 carros, você me dava. Se tivesse 2 carros, eu te dava um, claro, você é meu amigo. Oh, você é meu amigo mesmo, hein? Se você tivesse 2 casas, você me dava uma, se eu não tivesse... Dava uma para você é meu amigo. Cara, e se você tivesse 2 camisas, você me dava uma? Camisa não. Você me dava carro, me dava casa, não me dava camisa? Camisa eu tenho.
Às vezes nós vivemos assim, irmãos. Somos bonzinhos, somos compassivos. Somos compassivos. Gostaríamos de ajudar a todos, porque achamos que não podemos. Porque sabemos que não, parece que não compete a nós. Mas naquilo que a gente pode fazer é tão difícil. Tão difícil dar uma oferta de R$10 para o missionário. De 50, de 100. Eu não posso. Pode! Não temos coragem de meter a mão no bolso, tirar 50, tirar 100. Tem alguém precisando de uma cesta básica. Você traz 1 quilo de sal. Você pode dar uma cesta básica inteira. Não posso. Pode, irmão. Você não tem a coragem. É apego, meu irmão. Algumas vezes, em algumas igrejas onde eu trabalhei, tem que fazer isso mesmo, tá certo. Mas todo dia, toda semana, vinha alguém, pastor, estou precisando de 2 lápis para minha sala. Pastor, estou precisando de borracha. Gente, compra o lápis, compra a borracha, abençoa seu aluno. É isso, irmãos. Agora, a pergunta é, eu e você, somos pessoas apegadas aos bens materiais? Faça uma avaliação de como você tem tratado os seus bens, de como você tem repartido o que você tem com quem tem menos do que você, confiando plenamente que Deus vai suprir todas as suas necessidades, porque tudo que você tem é Ele que te deu, e no dia que você não tiver, Ele vai suprir. Confia nele, tão somente. A igreja primitiva era uma igreja que andava assim, porque era uma igreja que tinha a esperança da volta gloriosa do Senhor Jesus, sabendo que nesse dia tudo vai ficar aqui. E só vai com ele aquele que tiver produzido tesouros nos céus. Tesouros nos céus. Então, meus irmãos, era uma igreja que tinha a esperança firme na volta do Senhor Jesus. Era uma igreja que vivia desapegada materialmente. E era uma igreja, por fim, não posso deixar de lembrar disso, que tinha uma vida de oração fervorosa. Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver. Talvez, depois da evangelização e da proclamação, a maior prática virtuosa da igreja era a oração. Você vai ler logo no início, depois que Jesus volta aos céus, no capítulo 1, versículo 14, diz que eles voltam para Jerusalém, se reúnem com os apóstolos e perseveravam unânimes em oração. Perseveravam unânimes. No capítulo 2, 42, depois de um sucesso da igreja, uma pregação que se converteu quase 3.000 homens e foram batizados. Logo depois da conversão, nós encontramos a igreja em Atos 2:42, o texto dizendo que eles continuavam perseverando nas orações. Um dia, lá na Bahia isso ainda, não esqueço nunca disso, nós tínhamos uma reunião de oração muito boa, muito frequentada, 25 anos atrás, parece que o povo era mais dedicado, a geração de jovens daquela época era muito mais dedicada, nós estávamos numa terça-feira, reunião de oração, que começava às 19h30 e até 21h30. Só no fervor, só na alegria de estar com Deus. E tinha um número bom de pessoas. O jovem baterista do grupo de louvor estava lá naquele dia. E tinha um programa do grupo de jovens para depois do culto fazer uma vigília. Até meia-noite, 2h da manhã. O povo queria buscar Deus. Eu lembro que o pastor Edgar conta um exemplo aqui de Carmo do Paranaíba, que no Carmo do Paranaíba eles chegaram e os jovens queriam orar, queriam ir para o monte, e eles vetaram aquele negócio com medo daquele movimento. E o pastor Edgar fala assim, que hoje ele sabia que eles estavam preocupados com a coisa errada. Tinha que deixar os jovens orar. Mas nós estávamos naquele fogo. E aí, recolhendo o pessoal que ia para a vigília de oração, o Sandro vinha saindo, alguém segurou no braço dele e falou, Sandro, vamos para onde, rapaz? Orar! O quê? Orar de novo? Deus me livre! Deus me livre! Meus irmãos, e às vezes hoje nós vivemos de tal modo que você vem no culto, tem 3 ou 4 orações, e se alguém te chamar para ir para uma reunião de oração, se alguém te chamar para orar de novo, ou para orar em casa, você, o quê? Já oro na igreja, orar de novo. Essa igreja vivia em constante oração. Tinha acabado um evento.
um culto de sucesso, tudo deu certo, e eles vão orar de novo. Esse era o segredo do sucesso, a oração dessa igreja. 4:24, João e Pedro são presos, são ameaçados, e eles saem dali e oram: ó Senhor, olha para as suas ameaças. E diz que depois de orar, tremeu o lugar, e tremendo o lugar, diz que eles saem daí e pregavam ousadamente em nome de Jesus. Por que tinha tanta coragem? Porque viviam uma vida de oração. Era uma igreja que orava. Capítulo 12, Tiago é decapitado. Aí Herodes acha bonito, manda prender Pedro e deixa ele preso lá para matar no outro dia. Diz que um anjo abre as grades e fala assim para Pedro: vai embora. E Pedro vai. E aí o texto vai terminar dizendo assim: havia, capítulo 12, versículo de número 5, havia oração incessante da parte da igreja em favor deles. Aí o anjo vai mesmo. Aí as grades se abrem, as cadeias se arrebentam, quando a igreja ora. Quando a igreja ora. E nós ouvimos isso, nós lemos isso na Bíblia, nós ouvimos isso no testemunho de muita gente, e parece que a gente não acredita nisso, porque a gente não ora mais. Quem de nós passou essa semana 1 hora em oração, em clamor diante de Deus? Pelo menos uma vez na semana. Quem de nós oramos? Quem de nós orou todos os dias da semana? Pelo menos meia hora na presença de Deus, clamando pela igreja, clamando por esse mundo, clamando pelo governo de quem a gente fala tão mal. A igreja tinha essa característica, meus irmãos, tinha essa característica. A gente reúne um grupo de irmãos na igreja e pede a um deles para orar, e eles abaixam a cabeça. Eles têm vergonha de orar em público. Tem vergonha de orar em público. Coisa que nós deveríamos estar brigando para orar na frente do outro. Em 1986, quando eu me converti, meus irmãos, era assim. O pastor nem precisava pedir para o irmão orar, que ele já estava abrindo a boca e falando. Tinha que conter. Foi um momento de avivamento naquela igreja lá na Bahia. Irmãos, nós precisamos buscar essa característica para as nossas igrejas. John Wesley, um dos maiores homens de Deus da história, no início do século XVIII, a Bíblia diz que John Wesley, a história diz que John Wesley, meus irmãos, acordava 4 horas da manhã todos os dias para orar ao Senhor, e não dormia também antes de dobrar os joelhos e agradecer ao Senhor pelo dia que se passou. A história vai dizer de Martinho Lutero. Teve tantos embates, tantas dificuldades, mas diz que mesmo antes da reforma protestante, nas suas agonias doutrinárias, ele lutava em oração todas as madrugadas, buscando a direção de Deus, a coragem de Deus, para realizar a obra que realizou. Há um homem chamado Jonathan Edwards, realizou um dos maiores avivamentos na América. Início do século XIX. O pessoal falava que Jonathan Edwards era um homem magro, mas disse que ele era tão magro de tanto orar. E a oração dele é: dá-me a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos da América, senão morrerei. E era um homem que vivia orando. Hudson Taylor, missionário na China, diz que Hudson Taylor falaram de Hudson Taylor na sua biografia, que na China o sol nunca nasceu antes de Hudson Taylor dobrar os seus joelhos e buscar a face de Deus. O sol nunca raiou naquele país antes disso. E eu fico pensando aqui, meus irmãos, se a igreja primitiva é a mesma igreja de hoje, diante dessas características. Eu fico pensando se nós somos, de fato, aquela igreja. Se somos de fato aquela igreja, a esperança da volta de Cristo tem que ser a mesma. A alegria dessa promessa tem que ser a mesma. Se somos esta mesma igreja, o desapego material tem que ser o mesmo.
A certeza de que nada é nosso e que tudo é para a glória de Deus e para o reino de Deus. E porque eu quero glorificar a Deus com o que Ele me deu, eu tenho que abençoar pessoas com o que Ele me deu. Perguntaram para Martinho Lutero, um comerciante, o que eu devo fazer para ser um crente, um servo de Deus? Devo abandonar a minha profissão e me tornar um sacerdote? Ele era sapateiro. E Martinho Lutero disse, de jeito nenhum. Faça um bom sapato, não faça sapato ruim, faça um bom sapato e venda por um preço justo para o seu irmão. Não cobre além, não cobre mais, não queira ganhar um lucro exorbitante, queira apenas o suficiente para você sobreviver e para comer, sem apego material. É preciso, meus irmãos, para sermos como aquela igreja, e sermos ainda aquela igreja, levar uma vida de oração mais constante, porque nós perdemos essas características no decorrer da história. A igreja precisa voltar às práticas da igreja primitiva. E eu pergunto, você é a mesma igreja? Nós somos a mesma igreja de Atos dos Apóstolos? Você é a mesma igreja? Eu diria para você, como aquele mestre disse para o seu aluno, como quiseres. Como quiseres. Porque essa decisão quem vai tomar é você nessa noite. Nós vamos sair daqui, desafiados por Deus, a ter os nossos olhos voltados para a glória eterna, para onde nós iremos e de onde Cristo vai voltar. Ou então, continuar nesse mundo, arraigado, sendo mais daqui do que de lá, apegado às coisas materiais, com avareza, com ganância, esquecendo que nós não somos deste mundo. E vamos passar mais uma semana sem dobrar os nossos joelhos e interceder por esse mundo mau. E interceder pela igreja e pedir que Deus nos abençoe para que sejamos igreja de Cristo Jesus na face da terra. Como quiseres. A decisão é minha e sua. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, Tu que enviastes o Espírito Santo da promessa para conduzir o Teu povo, para acompanhar o Teu povo e para, ó Deus, encher o Teu povo de toda a plenitude de Deus. Nesta noite, meu Pai, visita a Tua igreja. Visita as nossas vidas. Não deixe, Deus, que voltemos para os nossos lares sem o fogo do Teu Espírito a nos incomodar. Não deixe, meu Pai, que acordemos amanhã sem lembrar da maior esperança que alguém pode ter, que é a esperança da glória eterna. Sem ter a alegria de saber que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Que essa alegria mova a nossa semana. Que essa alegria, ó Deus, nos dê ânimo para enfrentar as aflições da vida. Que essa alegria nos dê confiança para enfrentar, ó Deus, o mundo que nos assola com a criminalidade, com a injustiça, com a insegurança. Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê coragem para vivermos a vida para a glória do Teu nome e para abrir a boca dizendo para as pessoas que Jesus vem. Vem buscar a sua igreja e vem julgar os ímpios. Oh Deus, Espírito Santo, daqui cumprimos a nossa missão nesta semana de ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo, meu Pai. Tira do nosso coração toda a avareza, toda a ganância, toda a correria pelas coisas deste mundo. Oh Pai, que nos lembremos que há coisa muito mais preciosa, que é o Teu reino, a Tua justiça. Oh Deus, abençoa a igreja dessa forma, meu Pai, e quebra os nossos corações. Põe a nossa boca no pó, para que busquemos a Tua face em oração. Deus, tira do nosso coração a incredulidade. Daqui creiamos, saibamos que o Senhor ouve as orações, que o Senhor move montanhas por meio das orações.
e nos leva, Deus, a buscar a tua face. Liberta-nos da preguiça, meu Pai, e leva-nos a dobrar os nossos joelhos e buscar a tua face em oração. Traz, ó Deus, as virtudes da igreja primitiva para a igreja do presente, para que sejamos uma igreja viva nessa cidade, para que sejamos uma igreja operante nessa cidade, para que sejamos uma igreja onde as pessoas percebem a presença de Jesus nas nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, ouve a nossa oração, tem misericórdia de nós e abençoa-nos assim, porque somos o teu povo. Precisamos, ó Deus, mostrar a tua luz. Guarda o teu povo, meu Pai, mais esta semana. Oh Pai, faz isso e leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma noite de descanso, que o dia de amanhã também seja um dia de descanso para o teu povo, e que assim tenhamos mais uma semana debaixo da tua boa mão. E agora, igreja do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, o Criador, que a graça de Jesus Cristo, o Redentor, e a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre vós em mais esta semana e sempre, até aquele dia glorioso, quando Jesus há de voltar para nos buscar.